o Bitcoin não vale porque eu não vou na padaria ou não vou no mercado e compro um salgadinho. Não é uma moeda de troca, digamos assim. Os teus pais, eles compravam pão com ouro? Acho que ninguém compra pãozinho com ouro, né? É impossível. Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, assessor de investimentos e especialista de alocação. Hoje o papo é um pouco para falar sobre Bitcoin, sobre o mercado cripto. Primeiramente aí então, quero apresentar para vocês o João Vitor Marim, que está aqui comigo. Vou deixar ele também se apresentar. Obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. Pô, eu que agradeço. Valeu também pelo convite. E sou amante de criptomoeda, estou aqui para contribuir. Eu acho que se tem uma das pessoas aqui dentro do escritório e certamente uma das pessoas que é mais ficcionado e entusiastas do mercado cripto é o Marim, que está aqui na minha frente. E eu acho que está todo mundo aí se perguntando como ficar milionário com Bitcoin. O Marim prometeu que vai responder até o final desse vídeo aí. Como ficar milionário com Bitcoin. Não, calma, gente. Hoje o papo é sério, é para falar de investimento. Claro, se é um veículo de investimento que pode realmente gerar valor, fazer o crescimento patrimonial, mas acho que, como todo investimento que tem que ser levado a sério, tem que entender os fundamentos, o que está acontecendo por trás disso, para poder entender se faz sentido para o seu perfil. Explica para a gente aí um pouco qual é a importância do Bitcoin para o mercado cripto, como é que surgiu essa moeda, quais são as principais diferenças do Bitcoin frente às outras moedas que são moedas fiduciárias, que não são moedas digitais. Boa. O Bitcoin ele surgiu, na verdade, num paper em 2008 pelo Satoshi Nakamoto. Não se sabe muito bem quem que é um pseudônimo. E não é tão fácil assim de conceituar, mas tentando entregar um conceito, digamos assim, o Bitcoin ele pode ser visto como uma rede de código aberta, pública, de 256 bits, que ela tem propriedades extraordinárias. Então, tem propriedade de ser descentralizado, desinflacionário, escasso, multidivisível, verificável e lastreável. Para não ficar algo tão complexo, vamos tentar separar por parte, que eu acho que fica bacana, assim. Tem um pessoal aí do mercado, até no mercado financeiro, às vezes até vai em podcast ou algum outro lugar e tenta explicar o que é esse negócio e não sabe tanto direito, né? O Bitcoin sobe, eles vão lá, corta metade, sobe, corta metade. Parece que é desdobramento de ação, mas não tem nada a ver. E tem algumas falácias por trás, às vezes tu olha em comentário, o pessoal comenta assim, pô, isso aqui não tem valor por causa disso, não tem valor por causa daquilo. Então, o Bitcoin não tem valor porque ele não tem fluxo de caixa, né? Não tem receita. E essa é uma das coisas mais idiotas, eu acho que eu já ouvi. Como é que tu faz um cálculo de valuation de uma ação? Tentando olhar curva de juros, trazer fluxo descontado de caixa, valor presente, olha CAPEX da empresa, alguma coisa assim. Então tu tenta basear um valor justo disso no valor presente hoje. Mas não dá para fazer isso, por exemplo, com o dólar, né? Senão fica uma problemática meio que circular, assim. Então o Bitcoin ele tem que ser olhado muito mais por aquela visão de oferta e demanda. Como as moedas fiduciárias são vistas hoje? Pô, se pegar o dólar e olhar, se tiver um aumento de impressão de moeda, aumento da base monetária, que aconteceu muito ali depois da pandemia, Né? se a demanda por dólar não aumentar, inflaciona o preço. Sim, que a oferta vai ser muito maior, vai estar despejando dólar na economia. Se você tem uma oferta muito grande, desvaloriza a moeda, né? E aí, isso daí não acontece com o Bitcoin. Ela é, ao contrário até, né? Ela é deflacionário, né? O Bitcoin ele é escasso, então dentro da rede existe só 21 milhões de Bitcoins. Eles estão sendo distribuídos aos poucos no mercado. E ele vem muito com aquela visão de se opor a esse tipo de moeda fiduciária, que a fidúcia nada mais vem da palavra fé. É a fé que a gente tem de que isso vai performar. Tem até uma fala icônica do John Connolly, foi em 71, estava no G10 em Roma, na conferência ele comenta que o dólar é a nossa moeda corrente e o problema é de vocês, no mercado. Um pouco antes de falar sobre a fidúcia, assim. E na fidúcia tu não tem escassez, tu sai imprimindo o quanto tu quiser. Então ele tem esse contraponto, que é um contraponto bem importante. Um outro ponto que é legal de comentar é relacionado à parte de o Bitcoin não vale porque eu não vou na padaria ou não vou no mercado e compro um salgadinho.
Não é uma moeda de troca, digamos assim. Os teus pais, eles compravam pão com ouro? Acho que ninguém compra pãozinho com ouro, né? É impossível. Tem um teorema de regressão de von Mises, da escola austríaca, que ele fala que a moeda que é usada como moeda de troca, dentro de uma economia, é a que você quer desovar, é a que menos vale. Então, se você ganhar metade do teu salário em ouro e metade em peso colombiano, você gasta o que primeiro? Você vai gastar aquela moeda que tem menos valor para você guardar, né? Então, se a moeda que você vê mais valor, essa moeda eu vou guardar comigo, ou aquele ativo que você tem mais valor, né? Então, aí, o peso colombiano aí, daqui a pouco você vê que tem menos valor, você vai tentar descartar mais rapidamente, né? Nesse ponto de vista, o Bitcoin, por não ter hoje ele ainda é muito transacionado, mas por não ter uma visão de moeda de troca, que ele tem valor. E ela é uma rede lenta, então se tu for ver, não é para ser usado para isso mesmo. Esse é um ponto bem legal, assim, que tem que tirar, e o pessoal comenta muito que acha que não vale por isso. E eu acho que um terceiro ponto, que tem muita crítica envolvida, é relacionado à segurança da rede, né? Então, que papo é esse de blockchain, se for hackeado, se tiver uma duplicidade, criar uma cópia, né? E aí tem que entender um pouquinho como é que a cadeia funciona, assim. O Bitcoin, na verdade, tem um bloco lá, você coloca algumas informações naquele bloco, e esse bloco ele é criptografado no que a gente chama de um código de hash. Ele funciona em cadeia. Então, o próximo bloco depois dele, ele vai estar se baseando nesse bloco anterior, nesse código de hash, nessa criptografia anterior. Então, se você tentar mudar o registro ali de dentro, tu quebra com toda a cadeia. Toda a cadeia posterior a esse código, você quebra ela. E a rede, ela funciona pelo que a gente chama de um modelo de Proof of Work, prova de trabalho. Tem um monte de minerador, um monte de fazenda de Bitcoin, aí que até a Lu pode colocar depois no vídeo aí, que estão lá minerando e validando essa rede. E ele não minera de graça, ele faz isso e ele ganha taxa de transação, ele ganha uma recompensa. Então hoje tem mais ou menos uns 16 mil nós na rede, validadores ali, e que eles fazem com que a cadeia funcione. E aí se você tentar hackear um desses caras, como é um modelo de prova de consenso, você vai ter que hackear 50% dessa rede ou mais para mudar algum registro ali dentro. Que é praticamente impossível de acontecer isso. Praticamente não dá para adulterar hoje. E um outro ponto bacana de comentar é como é que funciona o registro contábil disso. Ele funciona numa forma de UTXO. É uma transação em saída não realizada. Então, se eu tenho tipo 5 bitcoins e eu vou transacionar e passar para ti 2, você vai receber um registro, um UTXO de 2, e eu vou receber um UTXO de 3. Se fosse olhar assim, se eu tivesse um supermercado e fosse usar um cartão de crédito, é como se recebesse 2 recibos, tá? Só que você recebesse, por exemplo, eu tivesse 50 reais, eu paguei 20, você recebeu o recibo de 20 reais, e eu ia receber o recibo do resto, que volta para mim, que seria meu, que seria 30 reais. E isso faz com que a rede você não consiga criar uma cópia dessa moeda, que ela seja escassa, que tenha os 21 milhões, como a gente comentou. É aquele problema do gasto duplo que o Friedman falava, isso é resolvido. Vamos lá, vamos tentar recuperar aqui os pontos aí que a gente estava comentando aqui sobre os pilares aí, digamos assim, do Bitcoin, enfim, da moeda digital, né? A questão da escassez, né, o que combate a questão inflacionária, né, das moedas, que toda moeda que é controlada por governos tem essa questão da inflação, que é muito ruim, que corrói o poder de compra de quem tem aquela moeda. Questão de segurança, é uma moeda super segura, né? Então, assim, a pessoa que detém aquela moeda tem relativa segurança que ela não vai perder aquela moeda, não vai desaparecer, não vai ser hackeada, a moeda não vai desaparecer do nada, né? Então, questão de segurança, escassez, então combate à inflação, a questão de preservação de valor ao longo do tempo, né? Qual mais pontos que trouxe aí também? É uma rede rastreável. Boa, a questão de auditoria, poder fiscalizar, então assim, todo mundo consegue auditar as trocas também, apesar de preservar a identidade das pessoas, mas todo o processo de trocas dentro da rede é plenamente auditável entre todo mundo que está dentro da rede consegue auditar todas as trocas, é isso? Tipo os ETFs que foram criados agora. Recentemente ali no exterior. Tem gente que, olhando as transações lá dentro, meio que consegue identificar qual que é o endereço que está sendo usado. Entre esses 12 que foram criados, tem uns 10 que funcionam dentro da Coinbase. Tá. E eles conseguem olhar esse registro lá dentro, verificar isso e comparar, por exemplo, com a Bloomberg.
Tá. Entendeu? Então, sim, é uma rede que dá para verificar. Isso passa mais segurança até para, digamos assim, para quem é detentor da moeda. Porque, por exemplo, do nada, sei lá, os Estados Unidos resolve duplicar a base monetária. Ou, sei lá, a China resolve tirar a moeda circulante da economia ou injetar a moeda circulante na economia. Que são países onde você tem mais controle estatal, enfim. Mesmo os Estados Unidos, que é teoricamente uma democracia livre, tem muito controle sobre a moeda, né? Aqui, se tem qualquer movimento como esse, você consegue rastrear todos os movimentos, né, de quem está transacionando e tal. Então, qualquer movimento, digamos assim, de grandes fluxos monetários é tudo rastreável, né? Essa é a ideia, que tem muito mais transparência do ecossistema, né? Então, assim, a gente já entendeu, assim, que é uma moeda, enfim, segura, que protege o valor da moeda ao longo do tempo. Só que acho que uma das coisas que muita gente se preocupa e eu acho que seria legal entender é essa questão de talvez não sei se a volatilidade é a melhor palavra, mas talvez poderia falar de ciclos de mercado do mercado cripto, do Bitcoin. O Bitcoin já existe aí há 16 anos, né? Você falou desde 2008, foi publicado o paper lá atrás. E a gente tem os ciclos do halving, né, que é justamente nesses momentos onde tem a redução da recompensa pela mineração de novos bitcoins que são liberados no ecossistema. E isso também tem vários ciclos do mercado Bitcoin, do mercado cripto, né? Muita gente fala que a gente está num bull market cripto e tal. Como é que a gente pode ter uma leitura desse mercado cripto, assim, vai chegar agora a determinado patamar, vai derreter, ou vai cair um pouco, vai continuar subindo? O que é a lógica do Bitcoin, digamos assim, no médio e longo prazo? Como é que funciona a dinâmica desse mercado? A questão dos ciclos ela é bem importante. A gente tem a cada 210 mil blocos minerados, ou mais ou menos 4 anos, a gente tem o halving. Então, como tu comentou, o halving é o corte de metade da recompensa que os mineradores recebem por estar validando a rede, por estar usando poder computacional, uma placa de vídeo lá, e gastando energia para estar conseguindo receber isso. Deixa eu só te interromper. Isso acho que até contribui com a ideia de ser uma moeda deflacionária, né? Porque se você diminui a recompensa e a demanda continua constante ou até aumenta, teoricamente o valor da moeda aumenta, né? Então contribui com a tese de ser uma moeda que é escassa e deflacionária, né? Porque se de uma demanda crescente ou constante, vai ao subir o valor de mercado dessa moeda, né? No passado, nos primeiros ciclos, né? Então se a gente pega 2012, 2016, 2020, muito menos, eles tinham um efeito muito maior, porque a recompensa que os mineradores recebiam, ela, em comparação com a oferta que tinha no mercado, com o estoque que tinha no mercado, ela era muito maior. Hoje, 93% mais ou menos do estoque já está distribuído no mercado. Então, a oferta em si do halving, a recompensa, não afeta tanto. Hoje, o que os mineradores recebem representa aí mais ou menos de 1% do que tem em circulação no mercado. Então não é o halving em si que vai mudar o preço, né? Aconteceu o halving hoje, o preço vai explodir. Mas o halving ele gera um FOMO na galera, é um medo de ficar de fora. Então tem muita mídia envolvida, o pessoal faz muito marketing, muito vídeo no YouTube para fazer bombar vídeo no YouTube. Sim. É o tema do momento, né? Tanto que a gente está aqui gravando esse vídeo, né? Porque é um negócio que tá todo mundo falando a respeito, né? Até depois a gente vai falar um pouco sobre os ETFs, né? Mas, por exemplo, o quarto ETF mais negociado na Bolsa Brasileira é um ETF de criptoativo, né? Então, assim, é um negócio que gera muita atenção no Brasil e no mundo, né? A entrada dos ETFs, ela com certeza, nesse ano, ela tem um poder, pelo lado da demanda, muito maior de fazer o preço subir do que o próprio halving. O halving hoje ele tem um efeito moral, que independente se a gente esteja numa política expansionista ou contracionista, como sistema de política monetária, se o país esteja em guerra ou esteja num momento de bonança, o corte vai acontecer e o sistema monetário do Bitcoin vai acontecer você querendo ou não. Tá, então agora eu vou te colocar numa fogueira aí para você que é defensor do Bitcoin. A gente teve agora um evento de estresse mundial, né, um cenário de quase guerra ali, quando Israel retalhou o Irã. E nesse evento ali, todo o mercado cripto deu uma boa derretida, né? E Bitcoin não foi diferente.
Bitcoin, então, quer dizer que não é uma moeda de reserva de valor. O ouro subiu bastante e o Bitcoin caiu ali, né? Como é que os defensores, vamos dizer assim, do Bitcoin respondem a isso? É ainda uma moeda muito volátil, então, num consenso geral, ela não é vista como um ouro digital ainda. Então, sim, ela vai ter essa volatilidade e os próprios ETFs, os próprios institucionais que estão negociando, eles não são bobos. Então, como a gente tem mercado futuro, por exemplo, de Bitcoin, tem muita gente que se alavanca nesse mercado por ser um mercado novo, os caras olham isso e é tipo aquele ditado, né? Que malandro acha que só uma é dele que faz filho malandro, sabe? Então, o institucional olha isso, ele vê que tem muita gente alavancada, muita gente investindo em futuro e vai lá e ele liquida de propósito. Então, muitas vezes, as liquidações que acontecem em Bitcoin, as quedas bruscas, é mais uma busca de liquidez, para tirar gente alavancada, sem pena mesmo, tá? Para depois a questão gráfica e ele conseguir fluir e subir com uma alta mais tranquila, sem tanta posição ali incomodando. Ou seja, dá para dizer que tem aquele cara que tem uma visão de buy and hold, que está comprando porque vê no ativo uma visão de longo prazo, daquilo tudo que a gente estava falando antes, de ser um ativo de proteção de valor, de defesa da desvalorização da moeda estatal e assim por diante. Mas tem o cara também que está investindo para tentar especular na alta do ativo e assim por diante, e tá tudo certo. No mercado vai ter de tudo sempre. Vai ter, e eles especulam. A grande parte dos especuladores hoje está mais na parte de altcoins, né? Se a gente for ver, de outras criptos, porque ela tem um valor de mercado bem inferior ao Bitcoin. Então, geralmente, quando o Bitcoin sobe, as outras tendem a subir muito mais, porque qualquer entrada de recurso lá faz elas explodirem mais de preço. Mas sim, esse é um ponto importante, isso acontece, e para o cara que realmente entende o fundamento e quer comprar e gosta do Bitcoin, ou tá querendo... É oportunidade. É oportunidade. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu pego e vou me esconder embaixo da mesa? Não, eu aproveito, eu compro, faço DCA e vou embora, entendeu? Mas já está entrando numa seara bem mais complexa aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás. Falou bastante de ETF, de ETFs lá fora, ETF aqui no Brasil a gente mencionou. Vamos daqui um pouco explicar um pouco o que tem de ETFs, quais são as possibilidades de investir, né? Acho que assim, você pode estar, digamos assim, investindo diretamente através de uma exchange, você pode ter a custódia própria, né? E aí você tem que ter uma responsabilidade maior, né? Você tem que ter tua chave pessoal, né? Tem uma complexidade um pouco maior, né? Claro que tem também mais privacidade, mais segurança, se você tem por exemplo, uma wallet privada, né? Ou se você tem faz isso via uma exchange de cripto, também você tem uma variedade bem maior de criptoativos, né? Mas as grandes corretoras também, e a XP não é diferente, obviamente, também você consegue transacionar uma série de ETFs já no Brasil e no mundo, né? Então, um grande exemplo, né? Você comentou, poxa, esse ciclo agora foi inclusive um dos ciclos que o preço foi bastante empurrado por uma demanda gigantesca do ETF lá dos Estados Unidos, que foram aprovados no início do ano, né? Quase mais de 30 bilhões de dólares em valor de Bitcoin foram sugados para esses ETFs nos Estados Unidos. Então, assim, um volume bem expressivo, né, em valor institucional, que a gente diz, né, porque são ETFs como da BlackRock, que é a maior gestora de ativos. E é até engraçado, porque, 2 anos atrás, estava lá o CEO da BlackRock falando mal do Bitcoin. E agora ele está lá fazendo propaganda, né? E é um dos ETFs mais lucrativos para a BlackRock atualmente, né? Então, assim, tem também esse jogo de interesses, né? Total, e os ETFs de Bitcoin agora subiram, que o ano não consigo subir em 5, 6, 7 anos, entendeu? E subir em questão de meses. Então, essa aprovação dos ETFs foi, na verdade, algo histórico, assim. Foi algo nunca antes visto, assim, no mercado. Boa, a gente falou que teve um fluxo gigante de demanda de Bitcoin, que teve essa entrada para os ETFs institucionais lá nos Estados Unidos com aprovação. Teve a questão do halving, que você comentou que foi uma coisa mais, talvez, moral, já que no ciclo anterior teve uma pressão maior até na questão de preço, talvez fez mais preço, digamos assim, numa linguagem mais de mercado. Teve mais alguma coisa que interferiu no atual ciclo de mercado, que mexeu com os preços recentemente? Como é que está a questão do preço do Bitcoin atualmente?
No halving teve. Aí é algo um pouco mais nichado, mas que é bem importante dentro da rede, tá? É uma das únicas críticas que um analista sério que olha Bitcoin realmente faz aí para a rede hoje. Assim. Os Bitcoins, no momento do halving, a gente tem, até dando um passo atrás, teve um protocolo que foi uma atualização que teve dentro lá em dezembro de 22, início de 23, por um cara chamado Casey. Ele estipulou o protocolo Ordinals. Esse protocolo, ele cria um ordenamento dos satoshis. Satoshi é a menor unidade de moeda do menor fração do Bitcoin. O Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. E aí isso começou a se criar satoshis raros ali dentro. E no momento que estava acontecendo o halving, não sei se era o satoshi anterior ao bloco ou depois do bloco do halving, um único satoshi estava avaliado em mais de 2 milhões de dólares. Caramba. Então o pessoal ligou a máquina assim para tentar pegar esse negócio. E com essa questão dos ordinals foi possível criar uma atualização lá dentro que se chama Taproot, e essa atualização foi possível criar o que a gente chama de tokens não fungíveis. O pessoal, o programador, podia botar uma linguagem de texto lá dentro do Bitcoin que não mudava nada no registro, mas que podia ser criado NFTs lá dentro, que são como se fosse um colecionável, uma obra de arte, alguma coisa assim. Dentro desses NFTs específicos, um outro cara depois começou a criar outros tokens que eles não estavam tão alinhados com a linguagem do Bitcoin. Era criado em outra linguagem, só registrava, então tinha problema de scan, bugava. Mas foi importante essa questão dos ordinals, porque isso aumentou muito as taxas de transação da rede. E isso não foi sentido ainda pelos mineradores. Então, essa queda da recompensa, meio que... Beleza, teve a queda de recompensa aqui, só que as taxas de transação aumentaram bastante depois que aconteceu os ordinals. Que a demanda dentro da rede subiu bastante por causa dos colecionáveis, por umas meme coins. E essa foi a primeira vez que a rede do Bitcoin passou a ser usada por uma coisa diferente das transações da moeda Bitcoin. Isso, ela começou a passar e ser transacionada diferente. E nesse halving específico foi criado um protocolo que se chama Rings. E esse protocolo é como se fosse uma melhoria dessa parte de tokens BRC20, porque eles funcionavam meio que fora. E agora esses novos tokens que não servem para nada também, é só especulação, é só meme, mas eles vai deixar a galera que está investindo daí chateado, não serve para nada. Para que ele serve, tá? Qual que é a crítica que os analistas têm? É que conforme o Bitcoin ele começa a parar de ser usado como uma moeda de transação e ele passa a ser usado como um conceito de reserva de valor, isso pode gerar um problema. Porque os validadores, eles são descentralizados, eles precisam, para validar os blocos e ali, depois que os blocos começam a acabar, eles precisam ganhar taxa de transação. Se a transação não acontece, não tem taxa. Entendi. Então, é importante, e isso foi algo bem legal que está acontecendo, que está evoluindo, porque faz com que o Bitcoin seja usado para outras coisas, você tem algumas especulações ali dentro, para conseguir fazer com que o sistema continue sendo utilizado, validado, e por aí vai, que os mineradores, que é a base que faz o registro, a validação disso, continuem ganhando. Isso é legal tu mencionar, porque até me dá um gancho para trazer o assunto talvez da segunda moeda mais conhecida no mercado, que é o Ethereum, que é uma tecnologia, enfim, um ecossistema onde você já tem várias camadas e é uma base, inclusive, para um mercado financeiro, digamos assim, que é utilizado para desenvolver outras moedas, criptos também, e até linguagens de programações do mercado cripto, de aplicações do mercado financeiro, que a gente, bancos têm utilizado essas aplicações e tal, não só para desenvolvimento de aplicações de criação de outras moedas, mas de aplicações práticas mesmo, né? E desenvolvidas a partir de uma tecnologia de blockchain dentro do Ethereum, né? Então, assim, é um mercado que está muito ainda incipiente, crescendo muito, que tem um potencial gigantesco, né? E agora o Bitcoin tem essa característica de ser uma moeda, uma reserva de valor, a confiança, a segurança, a escassez. Mas, por exemplo, a tecnologia da blockchain é um troço revolucionário. O Ethereum, que é uma moeda que tem
mais aplicabilidades, né? E já tem muita coisa sendo desenvolvida dentro da blockchain do Ethereum, porque é bem mais barato transacionar dentro da blockchain do Ethereum, né? Já tem muito mais coisa desenvolvida e é uma moeda que já está também um pouco mais nesse perfil, né? E ela também está se valorizando também bastante, né, nesse ciclo, né? A Ethereum está fazendo atualizações para conseguir baratear as taxas de transação dela, ainda não são as melhores, mas a Ethereum ela é vista como uma rede de contrato inteligente, uma plataforma de contrato inteligente. E ela funciona muito com finanças descentralizadas. Então, diferente do Bitcoin, que começou a se criar um protocolo frágil ainda de meme coin só para fazer a rede transacionar um pouquinho, para ele conseguir fazer a validação ali para os mineradores ao longo do tempo ser bom para isso, o Ethereum já não. A Ethereum já tem outros protocolos, outros projetos e outras criptos que lá dentro elas podem ser comparadas aí sim a uma small cap, porque ela tem projetos que geram receita e que tem funcionalidade. Por exemplo, tem um projeto que funciona como se fosse uma corretora descentralizada dentro da Ethereum. Você faz trocas lá sem colocar teu CPF, nada do gênero, e troca ele de maneira sem ter um intermediador. Tem coisas tipo cassino online desenvolvido dentro da blockchain de criptoativo, né? Tem algumas narrativas agora que o pessoal está correndo. Então essa é uma. Tem uma outra que é voltada para a parte de RWA, que são ativos do mundo real que estão sendo tokenizados. Então, vou ali, tokenizo um imóvel e jogo dentro da rede. Tem uma outra parte que se chama a parte de disponibilidade de dados. Então, para fazer o registro para a Ethereum precisa ter uma camada de bloco gigantesca. Quando ela precisa de alguma coisa, ela vai lá e pega o registro em outro bloco que é mais rápido, mais barato e tudo mais. Entre outras camadas, assim, aí a gente vai... Acho que até para mencionar duas coisas meio anedóticas, assim, mas para mencionar como a tecnologia como um todo, apesar de já ter Bitcoin 16 anos, mas, assim, é muito recente tudo ainda, né? Então, assim, o único país que adota como moeda oficial, que pode ser transacionado no país como moeda oficial, inclusive o país tem reservas soberanas em Bitcoin, por exemplo, é El Salvador. Que estava numa crise gigantesca inflacionária, adotou o Bitcoin como uma moeda soberana, como moeda nacional, para tentar resgatar a sua economia, né? Agora, com o governo Milei, né, eles estão tentando também, de alguma forma, liberar a economia para poder ter outras moedas, né, o dólar, o Bitcoin, mas ainda é muito incipiente, né? E aqui no Brasil a gente tem um caso meio curioso, né, de uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, Rolante, que eles têm um festival lá do Bitcoin e tal, então várias... É uma microcidade, mas enfim, todo o comércio da cidade aceita pagamento em Bitcoin. Mas assim, são casos anedóticos ainda que representam o quanto a moeda tem, e o mercado cripto acho que tem esse potencial de crescimento, né? E de se tornar algo que exacerbe um pouco essa só ideia de você investir de reserva de valor, mas de aplicabilidades práticas mesmo no dia a dia, né? Inclusive agora Hong Kong, acho que já até aprovou semana passada, só que ainda não aprovou a listagem. Eles aprovaram a questão regulamentar para ter o Bitcoin, ETF de Bitcoin e do Ethereum, de Ether no caso, mas tá para ser liberada a listagem em bolsa, acho que na semana que vem, dos ETFs. E a expectativa é de ter pelo menos mais uns 25 bilhões de dólares sendo atraídos para o mercado asiático também em investimentos. Então, poxa, só aí se deve ter uma expectativa também, demanda, né? Então, se você tem demanda, você deve ter uma pressão sobre o ativo, né? Então, assim... Querendo ou não, o corte de oferta foi pequeno, mas a oferta a gente conhece e a demanda está gigantesca. Então, a gente tem uma possibilidade grande. O pessoal comentar, o halving está precificado ou não está? No passado, o histórico passado mostrou muitas vezes que não. Se a gente pegar o momento que o Bitcoin mais se valorizou foi entre 12 a 18 meses pós-halving. A produção vai botar um gráfico aí dos ciclos anteriores, né? Mas sempre após cada halving teve uma boa elevação de preço, né? E não é uma coisa que depois recua, né? Ele sobe, pode ser que caia um pouquinho, mas esse preço do Bitcoin ele segura lá em cima e depois ele vai subindo em aquele negócio, né? Preços
ascendentes, né? Ele sobe bastante, depois ele tem um momento de inverno cripto, que a gente chama. Não sei se isso pode continuar acontecendo, nos ciclos passados aconteceu. Onde dá uma estagnada, às vezes cai um pouquinho. Ele chega a cair bastante, mas ele explode muito, porque como é algo novo, tem muita euforia. Então ele deve valorizar muito, mas às vezes ele valoriza muito mais do que se deveria nesse momento específico, porque tem muita euforia. Ele explode de preço, depois ele corrige lá 40%, 50%, 60%. Ele fica lateral por um tempo, quando começa a chegar perto do próximo halving, ou quando um governo começa a imprimir em massa, né, como foi o caso da pandemia, estava todo mundo em casa, o governo estava imprimindo, o pessoal não tinha muito com o que gastar e começava a procurar outros investimentos e por aí vai. Então ele geralmente explode e começa a valorizar quando a gente tem uma política monetária mais de impressão de moeda, de circulação. Então a gente pode ter uma mudança de ciclo agora quando provavelmente der um estalo, uma mudança na política principalmente dos Estados Unidos, de esses juros de longo prazo começar a baixar um pouquinho e eles começarem a conseguir cortar os juros deles. E a previsão que era para ter um corte de juros maio, depois foi adiado para junho, agora a expectativa é que o corte de juros americano venha talvez lá para setembro, né? Mas enfim, quando cai o juro americano, a expectativa é que esse fluxo de capital vá para ativos de risco, né? E, criptoativo é um ativo que deve se beneficiar e aí contribui com essa tese de mais um fator de demanda para Bitcoin e demais ativos de risco. Acho que a gente fez um bom apanhado aqui, um bom resumo de um pouco de fundamentos do Bitcoin, até um pouco sobre Ethereum, entender um pouco sobre o ciclo de mercado, qual é o ponto do ciclo de mercado que a gente está vivendo e como que a gente pode investir, né? Hoje a gente tem vários mecanismos, né? Mas acho que os mais práticos aí que a gente consegue investir através da própria XP são os ETFs, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Hoje é muito prático, se você quiser investir, por exemplo, inclusive descentralizando, né? Tirando da jurisdição brasileira, em 2 cliques você abre a tua conta internacional e consegue não só investir num ETF de Bitcoin, mas também investindo de alguma forma internacionalmente através da tua conta internacional que não está na jurisdição brasileira, ou através da tua conta no Brasil aqui mesmo. Você tem uma série de ETFs, tanto de Bitcoin, quanto de Ethereum, quanto o Hash aí que eu tinha comentado antes, o Hash 11, que é o 4º ETF mais negociado da Bolsa de Valores brasileira, que ele é um misto ali, mais ou menos 65%, 70% Bitcoin e uns 35%, 30% Ethereum, né? Então é uma cesta de ativos e tem mais um percentualzinho ali de outras altcoins. Essas são as formas mais simples, talvez mais acessíveis ali para o investidor do dia a dia de investir em criptoativo. Se você ainda está com alguma dúvida e quer entender um pouquinho melhor, conversa com o seu assessor de investimento, procura mais informações. Eu acho que é fundamental ter uma carteira bem diversificada e essa é uma forma importante de você descorrelacionar a sua carteira com ativos diferentes do dia a dia. Marinho, obrigado pela tua presença aqui, foi bem legal as tuas contribuições, acho que a gente conseguiu elucidar bastante nossa audiência aí. Muito obrigado também pelo convite. Pessoal, por hoje é isso, nos vemos no próximo Avelcast.